dia. Bom dia, turma de 2011, turma de 2012 também tem aqui, 2013. Muita felicidade que a gente recebe a presença de vocês aqui nesse evento, que a gente vai ter um bate-papo, uma conversa, saber um pouco mais sobre a mídia ninja, a famosa mídia ninja, que de certa forma ganhou muita repercussão esse ano, especialmente a partir dos eventos que aconteceram em junho, e que de certa forma tem muito a ver com a temática de mídia independente, de jornalismo alternativo, digital. E a gente vai conhecer um pouco mais como funciona. O Christian Braga, representante daqui, um dos representantes daqui de Belém da mídia ninja, vai explicar como funciona para vocês, mostrar alguns exemplos de atuações deles, e ao final da fala deles abre para um debate. Vocês podem fazer perguntas, podem fazer comentários, o que vocês acham interessante de participar aqui da fala dele. Mas enfim, vamos ao que interessa. E aí, gente, bom dia. Então, quero agradecer ao Pedro, que eu conheci lá na greve dos jornalistas, foi um momento bem legal. E agradecer a vocês por estarem aqui. É legal, uma sexta-feira, ter mais gente aqui, né? É bacana. Então vamos lá, eu vou começar com um vídeo, o vídeo de apresentação do mídia. Se puder desligar a luz lá. Foi breve, irmão, tô trabalhando. Os caras tacaram fogo. Tá vindo, tá trocando sorte. Os caras tacaram fogo no carro ali pra trás. Valeu. Essas autoridades começaram a ver como uma convocação do povo. Se tentam falar de crime. Que é por isso que hoje não sejamos todos criminosos.
Pode ligar a luz, por favor? Então, esse vídeo representa como é que foi o nosso dia a dia, né, desde o lançamento do Ninja até aqui. Foram várias pautas que a gente vem cobrindo, não só da manifestação, mas trabalhando esse jornalismo independente e das ruas, sendo o mais honesto possível e tentando transparecer o que a rua está sentindo. Então, eu vou colocar um slide aqui para a gente poder ir encaminhando. Só colocar aqui. Então, o Ninja, alguém conhece o Ninja, acompanha o Ninja aqui? Pelas redes sociais, eu acho que a Melanie conhece, os professores também. Alguém que vocês conhecem? Né? Então, para quem não conhece o Ninja, eu vou falar desde o começo, desde o início do Ninja, e a gente pegar essa história como base, para entender qual é o formato de jornalismo que a gente vem fazendo. Né? Então, o Ninja, ele tem essa proposta de jornalismo na rua, né? Então, o próprio nome, Ninja, é uma abreviatura de narrativas independentes de jornalismo em ação, onde a gente acredita que essas narrativas independentes são as pautas independentes, as pautas que a mídia tradicional não pauta, né? E essas pautas são as pautas da sociedade que não tem voz, né? Então, a gente está lá para dar voz a isso. Então, narrativas independentes de jornalismo em ação. A gente acredita que faz jornalismo, né, do nosso formato de jornalismo, e a ação quer dizer as ruas. Né? A ação quer dizer que a gente está lá, está na linha de frente, está tentando fazer, está tentando dialogar, e de um formato mais humano, né, que é o formato que a gente vem trabalhando desde o início do Ninja. E o Ninja, para quem não conhece, ele não veio a partir das manifestações. Ele veio a partir de um trabalho de muito tempo atrás, né? Então não foi apenas um bando de louco que criou uma plataforma e deu certo, fez sucesso. Né? A gente vem criando o Ninja e vem pensando no Ninja há um tempo atrás. Né? Então o Ninja, ele foi pensado, e a primeira proposta do Ninja foi pensada 2 anos atrás, em 2011. Vou sair daqui, né? Deixa eu ir para frente. Então, ele vem com uma proposta 2 anos atrás. Né? 2 anos atrás é um tempo que começou a Marcha da Maconha, a Marcha das Vadias, e entre todas essas marchas que na época foram repreendidas pela polícia, repreendidas pela sociedade, foi criada a Marcha da Liberdade, a grande Marcha Nacional da Liberdade, que era envolvida todas essas pautas, essas multipautas, dentro de uma marcha só. E lá foi a nossa primeira cobertura, a Pós-TV. Então, a Pós-TV é um canal que a gente trabalha de transmissão ao vivo, e a nossa primeira transmissão foi lá. Não tinha tanta tecnologia na época para fazer no celular, né? Então, na época, a gente fez com um carrinho de supermercado ligado no gerador, num PC, onde tinha uma filmadora, a gente conseguia fazer transmissão ao vivo. Né? Ao contrário de hoje em dia, que a gente só coloca o iPhone e está pegando. Né? Então, esse primeiro formato fez com que a gente começasse a trabalhar em um laboratório de pós-TV. Então, a gente passou 2 anos para aprender a fazer pós-TV. 2 anos para aprender a fazer uma transmissão ao vivo. Então, não veio a partir das manifestações, que é algo que a galera pensa que o Ninja foi criado só pelas manifestações. Né? Então, esse laboratório de 2 anos, que a gente faz parte da Rede Fora do Eixo, a maioria, a parte orgânica do Ninja, e, enfim, não vou aprofundar muito, mas a Rede Fora do Eixo é uma rede de produção cultural que já tem há 6 anos, né? Então, que integra coletivos, e hoje em dia a gente tem cerca de 200 coletivos no Brasil inteiro. São 16 casas fora do eixo e 170 coletivos. Né? E integra essa rede fora do eixo que tem em torno de 2.000 colaboradores
trabalhando na rede Fora do Eixo. Então, o Fora do Eixo foi um grande incubador dessa rede de plataforma de jornalismo independente para estar criando o Ninja. Então, o Ninja já cresceu com uma equipe muito grande, né? Então, assim, não foi do nada e a gente não conseguiu cobrir todo o Brasil do nada. A gente já tinha algo consolidado, um alicerce já construído para estar desenvolvendo isso, né? Então, a gente tem algumas coberturas que a gente fez na época, de 2011 e 2012, que foi essa daqui, ó, a primeira, é a Guarani Kaiowá. Que não sei se vocês lembram, mas muita gente mudou o nome do Facebook para Guarani Kaiowá, né? Então, assim, foi uma grande mobilização pelos indígenas na época, e a gente fez a cobertura, não pelo Ninja, mas uma cobertura pela rede Fora do Eixo, e as mesmas pessoas que estão no Ninja, né? A gente fez outros trabalhos de movimentos sociais e a gente fotografou também a Cracolândia, a Marcha da Liberdade, como eu te disse, a Marcha da Maconha. Então eram marchas que a gente já vinha cobrindo, né? Era constante a nossa cobertura. Então em 2012 a gente já teve um contato com o Brasil inteiro para cobrir a Marcha da Maconha e a Marcha das Vadias. Então quando vem uma manifestação de junho, que depois eu vou falar mais sobre isso, a gente já tinha algo, já tinha uma equipe para isso. E a gente sabia o que estava fazendo. Não era um bando de louco fazendo, era um bando de louco corajoso, mas sabia o que estava fazendo. E assim, o Ninja, veja, a plataforma foi criada em março, né? Foi criada em março com algumas pautas que na época não bombaram tanto, mas a primeira pauta foi Fórum Mundial da Tunísia, que a gente foi cobrir. E a segunda pauta, para quem não sabe, do Ninja foi aqui no Pará. Foi a Missão Marabala. Foi um julgamento do Zé Cláudio e Maria, que eram 2 ativistas que foram mortos, e tiveram o julgamento deles lá em Marabá. Para quem não conhece e acha legal, eu coloquei uma foto bem grande aqui para a gente poder visualizar, que aqui o Pará representa muito para o Ninja, porque foi a segunda pauta do Ninja, a pauta que bombou na época, né? Então, eu acho que vocês não deviam estar acompanhando, eu estava acompanhando porque eu estava lá em São Paulo, no lançamento do Ninja, e eu acompanhei de perto essa cobertura. E a gente entra nas manifestações de julho, né? Então é uma época que o Brasil, a gente fala que o gigante acordou, né? Agora dormiu, mas acordou. O Brasil acordou, então as ruas começaram a ter voz de novo, né? Por muito tempo as ruas não tinham voz, então a galera foi para a rua, né? Movimentou o Brasil, movimentou o país. A gente fez colocar a Dilma, o presidente da República, dentro de uma TV aberta para falar sobre as manifestações, então foi uma época de revolução. A gente tem uma grande responsabilidade nisso. Eu acho que quem foi para as ruas na época e tem ido nas ruas até hoje fez parte da história, né? Uma história que a gente considera importante, muito importante. Depois de muito tempo, depois de quase 20 anos que o Brasil não ia para as ruas e foi para as ruas de novo, e o Ninja já estava lá para cobrir, né? E como eu falei, já tinha algo consolidado, já tinha uma equipe, já tinha um alicerce pronto, só fez cobrir, né? E a gente acreditava naquela época que a gente sabia que as mídias tradicionais não iam. A Globo não ia, a Record não ia, a Band não ia, né? E quem ia, a gente sentia essa responsabilidade, porque sentia que o Ninja era de serviço público, né? Então a gente acreditava que o Ninja ia fazer esse papel. Então a gente foi para as ruas, né? E o Ninja só deu certo porque tinha muita gente na rua. Talvez se fosse só em São Paulo não ia dar certo, né? Se fosse só no Rio de Janeiro não ia dar certo. Mas como foi em 150 cidades a cobertura, e a mídia tradicional viu a proporção que deu, né? Foi o que fez o boom do Ninja, foi o que fez dar o Ninja dar visibilidade. E a gente fez essas coberturas. Eu coloquei algumas fotos aqui das principais cidades que tiveram coberturas, né? A primeira é São Paulo, com uma grande representante das manifestações que começou lá, na época do MPL, dos 20 centavos, e que ali eu esqueci a palavra, que, enfim, foi o Brasil inteiro. E dentro dessa época de manifestações, foram, se eu não me engano, só em São Paulo foram 5 marchas que deu quase 1 milhão, né? Então foi extremamente grande a repercussão que deu. Aqui em Belém teve, eu não estava na época, eu estava cobrindo outras cidades, eu
como eu faço parte da Casa Fora do Eixo Amazônia, eu estava cobrindo o norte inteiro, então eu cobri Boa Vista, Manaus, Belém, Fortaleza eu cobri também. E Belém eu cheguei depois da grande manifestação aqui, mas eu vim cobrir depois, né? Hoje em dia eu estou morando aqui. Então eu tenho aqui São Paulo, Brasília, BH e Belém, né? E essas cidades foram as principais, porque envolvem as regiões do Brasil. Belém representa muito isso, né? Belém representa porque todos os movimentos sociais estão mais presentes aqui, a população é mais ativa nas ruas aqui, acho que até mais que Manaus, eu sou de Manaus, né? Mas lá é, enfim, é micareta, né? Mas foi uma época interessante pra gente. Então o Ninja foi lá, fez a cobertura, fez o papel dele e teve a visibilidade esperada, né? Só que assim, deixa eu só colocar aqui rapidinho. Isso aqui é um slide que eu modifiquei. Então a gente começa a pensar o que é esse novo jornalismo, né? A gente se entende não como novo jornalismo, né? A gente se entende como outro formato de jornalismo que contrapõe as mídias tradicionais, né? A gente não quer ser concorrente da Globo, não é isso, mas a gente quer fazer algo que contrapõe e vir na contramão disso tudo, né? Enquanto as grandes mídias pautam algumas coisas que elas acham que são interessantes e para elas vão ser viáveis, cobrir porque tem uma finalidade comercial ou não, né, mas tem uma finalidade política ou comercial, o Ninja tenta cobrir o inverso. O que não tem voz, o que não vai dar esse retorno imediato, né? E a gente acredita que o jornalismo tradicional tem esse papel e esse formato de 1 para 1 milhão, né? Então tu faz, e é algo totalmente passivo. Então, por exemplo, as grandes meios de comunicação e as grandes ferramentas que é usada, por exemplo, TV, jornal, rádio, enfim, todos esses formatos que eles usam, é um formato industrial, né? E para ser industrial precisa ter dinheiro, precisa ter lucro. Então, assim, o jornalismo não precisa, não necessariamente ter um prédio para fazer e ter um helicóptero para fazer. A gente provou que uma rede de colaboradores que quer fazer a diferença, que quer fazer jornalismo, consegue fazer um jornalismo interessante, né? Sem ter um ponto no bolso, mas a gente conseguiu fazer, né? Então, o que é o novo jornalismo? O que é o jornalismo? Será que só o que tem grana, né? Será que só o que tem grandes veículos de comunicação e tem um monopólio de hoje em dia? Não, a gente conseguiu fazer um outro formato. Então, a gente acredita isso de 1 para 1 milhão, onde eu acho que vocês podem até falar falar mais que eu, mas acho que é um dos cursos básicos e é uma matéria não, mas é algo básico que vocês aprendem no curso de comunicação, que é o receptor e o emissor, né? Então vocês entendem que você envia informação à TV, à rádio, e o jornal envia informação e tu não tem como questionar isso. Então, se a gente entender que 95% da população tem TV, tu entende que essas 95% são passivas à informação, né? Só que 30% tem internet. Então pode reverter isso, porque pode escolher o que quer ver ou não, né? Então a internet trouxe um pouco dessa liberdade que a gente vem trabalhando com ela hoje em dia. A gente entende que a internet não é o que tem mais acesso, porque 30% da população tem acesso à internet e outros 70% não tem, né? E esse 70% que não tem internet não vai ver o Ninja, vai saber do Ninja, mas não vai ver, não vai poder acompanhar. Mas o Ninja tenta ser o mais aberto e democrático possível, né? Então, enquanto a mídia tradicional me impõe o que ela quer mostrar, e tu tem que aceitar porque tu é passivo a isso, que não tem jeito, não tem como enviar um recado para a TV, para a rádio, para o jornal, né? Tu vai ler aquilo e tu não pode dar uma resposta. Enquanto a mídia alternativa hoje em dia, não só o Ninja, mas todas as mídias alternativas, tu consegue ter essa resposta imediata, né? Então a gente considera que é um modelo industrial. E esse modelo vem trazendo várias coberturas e assim, as manifestações tiveram seus prós e seus contras, né? Então eu coloquei um pouco do pró aqui e algumas fotos que representam esse pró. Que é a primeira da Rede Globo. Enfim, a Rede Globo teve época que por dia foram jogadas em 8 capitais merda na Globo, fezes e tudo que não presta na Globo. Mas isso
não é algo contra a Globo, é algo contra o monopólio da imprensa. Né? Então é uma imprensa que hoje em dia a gente vê desgastada, a gente entende, por exemplo, o Ninja e tantas outras mídias alternativas como que traduz esse cansaço e esse desgaste da mídia tradicional. A mídia tradicional em si foi perdendo a credibilidade por ela só, né? Então acho que essa época das manifestações fez com que muitas plataformas independentes crescessem e a galera começasse a ser mais crítico com o formato de jornalismo, né? Então, assim, essas fotos representam bem o jornalismo e como foi o jornalismo na época das manifestações, o jornalismo tradicional. Então, a primeira é esse ataque à Rede Globo. A segunda, aqui foi até que o professor acompanhou e algumas pessoas acompanharam, que foi as manifestações, a greve de jornalistas, que a gente entende. Só um minutinho, só beber água. Que a gente entende que foi o primeiro do Brasil, né? A gente teve uma greve de jornalistas aqui no Pará, e só teve no Pará, né? E pouca gente deu valor a isso, né? Então, assim, o que é ter uma greve de jornalista? Mano, tem 28 anos que não tem uma greve de jornalismo aqui no Pará, sabe? Muito mais a idade que eu tenho. Então, assim, é representante, isso é significativo, é simbólico, porque por muito tempo a galera não lutava pela classe do jornalista, porque muito tempo nessa época das manifestações foram atacados. Então, um exemplo foi esse jornalista que foi baleado pelo policial e muitos deles foram expulsos pelos próprios manifestantes. Então, assim, não era contra o jornalista, era contra a empresa e a mídia tradicional, porque quem está lá na linha de frente, ele não representa ele, né? Ele não está lá, por exemplo, como o Pedro, como vocês, ele vai estar lá como o Globo, como o Record, como o Band, as mídias tradicionais. E é elas que foram afastadas das manifestações, né? Só que tiveram muitos ataques a eles, aos jornalistas, sem entender que não são eles o problema, é a mídia tradicional. Eles só estão representando um formato, né? Porque eles é o único meio que até então se via para trabalhar no jornalismo, né? E hoje a gente entende e a gente vê o Ninja, a gente consegue ter uma esperança melhor do jornalismo. No jornalismo 3.0, um futuro do jornalismo, né? Não só o Ninja, como todas as outras mídias alternativas que a gente vem comentar daqui a pouco. E por último ali foi uma manifestação que teve aqui em Belém, que era um rapaz, um mídia livrista que estava cobrindo, e ele toda vez era atacado por policiais. Eu estava com pena dele já, porque ele pegava muito empurrando. Então, assim, isso representa que, eu acho engraçado porque na época que eu cobri, eu fui cobrir essa manifestação também, foi engraçado porque o moleque ele correu da polícia, deu problema, ele saiu pro ver peso, né? Então, quando eu fui atrás dele, eu imaginei, a polícia vai fazer alguma coisa com ele, eu fui. Só que assim, foi o contrário. O ver o peso, mesmo a galera que trabalhava lá, pegou ele na porrada, né? Porque acreditavam que ele era, sei lá, um bandido, alguma coisa, porque ele estava correndo. E eu fui atrás dele. Quando eu cheguei com a câmera para fotografar, o policial já falou, olha, para, não fotografa, por favor, porque eu estou protegendo ele. Então a polícia se sentiu, sabe que a mídia alternativa tem o seu papel, tem o seu poder, e já foi logo se explicando. Então, assim, conseguiu mudar a visão de muito policial e de muita gente que não acreditava na mídia alternativa. Então começou a ter voz, né? Que na época não tinha, começou a ter voz. E o que representa muito foram as transmissões ao vivo, muito mais que as coberturas. A gente começou com a cobertura fotográfica, na época, então era muita foto do Brasil inteiro, e a gente começou com as transmissões, né? Que era algo que era laboratoriado 2 anos atrás. Então, o que é legal na transmissão na época, e hoje em dia que a gente não tem tanto fluxo de manifestação, mas a gente ainda consegue fazer algumas, que é o humano que está lá. Então tu deixa de ter um repórter representando uma empresa, uma instituição, não, tu tem lá um humano que está vendo o que está acontecendo. Então a opinião dele, é a opinião dele que ele está falando. Então quando tu abre o canal da Post TV, tem 8 transmissões, são 8 pessoas diferentes comentando sobre o que está vendo. Então ele é muito mais, não sei se é muito mais ético, mas é muito mais humano, muito mais real, né? Então tu cria uma credibilidade no que ele está fazendo, porque ele está falando o que ele está vendo, sem, eu acho que é bem difícil o cara estar lá no meio da manifestação e conseguir deturpar alguma história, né? Então ele só está transmitindo, ele está fazendo uma narrativa do que ele está vendo, e foi o que representou o Ninja e fez o Ninja dar na época dar uma grande visibilidade.
Esse aqui é o Ocupa Rede Globo. É uma manifestação que teve no Rio. E a gente entra no futuro, né? Então, qual é o futuro do Ninja pós-manifestação? Tem muita coisa para descobrir, né? E a Amazônia é uma delas. E a gente que está aqui se sente responsável por morar aqui para pautar a Amazônia, que é um banco de pautas, né? Que são as pautas maiores e de grande proporção. No entanto, não é viável uma mídia tradicional ir até, sei lá, até Belo Monte, por exemplo, porque é comercial. Então, ir contra uma hidrelétrica e ir contra as grandes parcerias que podem fazer, né? Então, a gente tem mais esse banco de pautas da Amazônia e a gente tem essa responsabilidade como nortista, e como, enfim, belenense, como paraense, e como norte mesmo, porque Manaus, Rondônia, Macapá, tem essas mesmas pautas, né? Então, a gente está cobrindo e está pensando em como vai cobrir essas pautas, porque a gente entende que essas pautas não são das ruas, né? São de lugares distantes. Então, a gente não pode ter, enfim, não é tão fácil quanto em uma manifestação. Então precisa de um recurso, de viabilidade, de contatos, de trabalhos pessoais, de relação pessoal com algumas pessoas para poder ir lá fazer, né? Eu coloquei 2 fotos que representam algumas coberturas que a gente vem fazendo e finalizando aqui a apresentação para a gente entrar no debate. Que as 2 não foram feitas aqui, né, mas eu acho que simbolicamente representa, que a primeira foi uma cobertura em Brasília que tiveram 1.200 indígenas de 121 etnias. E, inclusive, muitos de Belém estavam lá também. E que representa muito o que a gente vem vivendo aqui, né? Então, Pará tem um grande banco ainda de indígenas que precisam ser pautados, que não tem voz, né? Então, toda vez eles sofrem, cara. Constrói uma hidrelétrica, coitado do ninja. Constrói uma mineradora, coitado do ninja, coitado do índio. Constrói qualquer coisa, coitado do índio, né? Então, assim, o índio ele vem sofrendo muita coisa e acho que é o momento da gente começar a pensar no índio, né, cara? Tá na hora, cara. Então, assim, essa manifestação que eles fizeram em Brasília, foram 1.200 índios, e que a gente estava lá para cobrir, traduziu muito bem essa falta de importância que a gente dá para o nosso Brasil, né? E a segunda é da mineradora, que a gente fez um documentário, a gente vem trabalhando no documentário que eu vou passar, depois desse slide, eu vou passar um teaser do documentário que vai ser lançado aqui em Belém semana que vem, sobre mineração. A gente vai botar no código de mineradora semana que vem, né? E a gente pegou pesado nisso, né? Então, 124 movimentos sociais, ONGs, instituições e mídias independentes acionaram a gente. E a gente pôde estar fazendo em vários locais do Brasil, inclusive aqui no Pará, uma matéria sobre mineradora. A gente tem diversos aqui casos de mineradora, né? Por exemplo, Paraopebas é uma cidade de mineração. Marabá também tem sua mineração. Oriximiná, que tem um grupo de quilombolas indígenas que estão sendo atacados pela mineração. Então, sim, são vários locais de mineração, acho que representa muito bem o Pará em relação a isso, né? Embora a gente tenha feito no Brasil inteiro, se a gente fizesse só no Pará, ia ter o mesmo material, né? Mas a gente não teve possibilidade de fazer em outras cidades, a gente só fez apenas em uma cidade aqui no Pará. Obrigado aí, eu vou colocar o vídeo. Rapidinho. A internet tá boa, né? Deixa eu só... Acho que dá pra ir. Deixa eu carregar um pouquinho. Jogo rápido. Então a gente veio cobrindo isso daí, tem de Minas, Minas, Pará, se eu não me engano são 4 cidades que eu não estou me lembrando agora, mas foram 4 cidades que a gente fez cobertura
foi mais um doc do que provavelmente uma cobertura ao vivo. Então a gente começou a trabalhar não só ao vivo, mas no trabalhado e editado, né? Mas sendo o mais honesto possível, né? Mostrando o que está acontecendo. É engraçado que eu sou fotógrafo e eu trabalho na rede, eu fico responsável por participar dos concursos de fotografia. Eu fui participar de um concurso de fotografia sobre mineração aqui em Belém. Era um projeto da Amazônia, um Instituto Amazônia. Na hora que fui me inscrever, tinha um regulamento que era assim: sejam fotos, tem que ser fotos que representem que a mineração foi positiva na cidade, né? E demonstrar nas fotos os projetos sociais que começaram a ter na cidade. Então, assim, para ver que eu não tenho foto assim, né? Então, é para ver que muita coisa da mineração, que na época desse código de mineração que vai ser imposto lá em Brasília, como a galera está se esforçando já para isso, né? Então, esse código vai ser bem importante. A gente começou a trabalhar esse doc. E aqui a gente quer pegar mais pesado nele. No entanto, é muito difícil para fazer aqui, cara. Uma viagem para Oriximiná é uma grana, né? Então, assim, e o Ninja começa a pensar nessas parcerias com movimentos sociais e com outras associações que estão fazendo isso. Então, o Ninja, isso que é legal dele, porque ele não tem esse engajamento na informação, né? Então, a gente consegue trabalhar uma pauta dessa da mineração apenas viabilizando com outros movimentos sociais, né? Então, a gente não precisa limitar a informação. A gente mete e fala o que está acontecendo. Então, não é a empresa que está bancando nada. São movimentos sociais que estão falando sobre o projeto. Acho que vai. Há uma estrutura de Estado perversa que é contra as populações. A empresa chega no governo dizendo que ela quer que passe o mineroduto, que está atropelando a gente, passando por tudo, entendeu? Qualquer coisa de sentimento, de direitos, entendeu? Para ela não existe, essa palavra não existe, respeito, direitos. Isso aqui não dura 2 anos mais. É 1 milhão de vezes mais lucrativo ser um pequeno agricultor do que trabalhar dentro de uma mineradora. O lançamento ia ser ontem, foi adiado. Então o lançamento aqui em Belém vai ser dia 8. Espero contar com todos vocês. Vai ser dia 8, se eu não me engano, vai ser aberto na Praça da República. Então lá a gente não tem nada definido, só sabe que vai acontecer, mas eu acho que a gente está querendo. A gente está querendo fazer algumas atividades, inclusive uma reunião do Ninja lá para receber gente e poder falar sobre o Ninja um pouco mais aberto, que a gente não teve nenhuma reunião aberta do Ninja aqui, né? Então a gente está pensando em fazer lá. E outras atividades como oficinas, debates, um pós-TV e o lançamento do DOC da mineração. Então, assim, eu acho que vai ser na Praça da República, depois eu posso confirmar o professor e pode passar para vocês. E vai ser dia 8, a certeza é que é dia 8. Tá? Então eu espero contar com todos vocês lá. E é isso, vamos começar. A gente pode ir para o debate, dar uma conversa. Espero que vocês também participem mais do debate, isso vai ser legal.